Aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia que Deus reservou para essa consagração tão linda do nosso pastor. E se você puder, se coloque de joelho para orar agora. Se você puder, se não puder, pode se sentir à vontade. Mas nós vamos estar orando por esse pedido que a irmã entregou para cada uma de vocês. E eu vou dar uns 2 minutinhos para a gente orar por cada um desses pedidos. Depois eu vou estar orando junto com os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Senhor, ó força minha. Eu te amo, Jesus, ó força minha. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai. Porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer naquela cruz por cada um de nós, Pai. Tu és um Deus de amor, um Deus fiel. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Pai, não temos outro Deus, Pai. Somente a Ti toda honra e toda glória é dada ao Senhor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, obrigada, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, esta rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar tão cedo na Tua casa. O primeiro sábado do mês, Pai. Obrigada pelos Teus filhos aqui presentes, as Tuas filhas aqui presentes, Pai. Obrigada porque o Senhor tem sustentado cada um deles. Obrigada porque o Senhor tem dado saúde, Pai, a cada um. O Senhor tem livrado, Pai, o Teu povo, Pai. Mesmo, Pai, com tanta dificuldade, com tantas coisas acontecendo, mas as Tuas mãos, Pai, continuam sobre cada um de nós, Pai. E nós somos muito gratos, Pai, por tudo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por essa consagração, por este culto, Pai, de graça, Pai amado, a Ti, pela vida dos nossos pastores, Pai. Seus filhos, servos do Senhor, homens de Deus, que um dia ouviu o Seu chamado e disse sim para o Senhor. E eu oro, Pai amado, que o Senhor continue sustentando cada um deles, que eles continuem sendo fortes e corajosos, assim como foi Josué, Pai. Que o Senhor, Pai, continue com as Suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles, dando renovo físico, o renovo mental, Pai. Dá saúde emocional para cada um deles, Pai querido. Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um, Pai. E suas famílias, seus netos, seus filhos também, Pai.
Cobre cada um com teu sangue poderoso. Esconde eles, Pai, atrás das tuas asas, Pai, atrás da tua cruz, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam continuar firme com o Senhor. Pai, eu também oro com meus irmãos, Pai, aqui, com a minha fé e com a fé de todos os meus irmãos, por cada pedido, Senhor, que foi entregue na mão de cada um deles. Senhor, que chegue até a Ti, Pai, com um cheiro suave. Senhor, em nome de Jesus, Pai. São pedidos, Pai amado, pelos nossos filhos, são pedidos pelos jovens, são pedidos, Senhor, pelas crianças. Ó Espírito Santo, ouve o nosso pedido nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa estar nos perdoando daquilo, Pai, que desagrada a Ti. Fique conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Fale conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Temos sede de Ti, Pai. Tira toda a distração, Pai. Cala-se todas as vozes, Pai, que não é do Senhor neste momento aqui, neste lugar. Porque queremos somente, Pai, ouvir a Tua voz, Pai. Que nós possamos, Pai, estar com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que vem do alto céu. Em nome de Jesus. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Coisa boa. Perguntaram assim, mas por que vai fazer o culto de gratidão, né, pelo Ministério dos Pastores? De manhã tem gente trabalhando que não pode vir, à noite tem mais jovens e pessoas que não estão trabalhando que podem vir. Eu falei assim, olha, se tem um culto certo para a gente celebrar isso, é o culto nosso de oração, às 8 horas da manhã, nos sábados de manhã. Porque se o que coloca pastores, ministros, famílias e líderes da igreja de pé é a oração. Então não há culto mais propício para esse momento de gratidão pela consagração dos nossos queridos. Vamos continuar louvando a Deus. Quero que você levante, agora dê aí bom dia para quem você não tomou café ainda, né? Pastor José Kelp está aí com a gente também, que chegou. Aqui Pastor Edson também. Nossa, vamos ficar de pé. Dá bom dia, cumprimenta quem está atrás. Olha quem vai louvar com você aí. Vamos fazer desse momento nosso momento também de comunhão e adoração. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca
pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu sabes tudo, Senhor. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Queria convidar aqui o pastor Edson, nosso amigo. Por favor, Edson, ore por nós, agradecendo esse momento tão especial. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos ao Senhor, oh Deus, por esse dia tão especial, Senhor. Amanhecemos, estamos respirando o sol que o Senhor concedeu a cada um de nós, oh Deus, e nesse dia em que vários colegas nossos de ministério estão agradecendo ao Senhor por uma data tão especial, Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, ó Deus. Muito obrigado pela vida desses homens, dessas famílias de Deus, ó Deus, que aqui estão. Só abençoe toda essa programação, abençoe esse culto, e nós louvamos a Deus a vida desses pastores que hoje agradecem ao Senhor por mais uma data tão especial. Muito obrigado por esse momento. Abençoe o pastor Washington, o anfitrião, a irmã Rosilane, a igreja de Sião. Muito obrigado por esses irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Assentai-vos, queridos. O Coral Arautos do Senhor vai dizer o seguinte, que nos momentos de dores e dificuldade, todos os pastores sabem que só aos pés do Senhor, só clamando a Ele para ouvir uma palavrinha com Jesus. Arautos de Sião.
Quero convidar todos os pastores presentes, antes de passar a palavra para o nosso pregador de hoje, desse momento, nós vamos tirar uma foto bem bonita aqui, todos os pastores aqui, por favor, né? Para a gente ficar na história aqui, por gentileza. Aí tá bom, a gente vai ficar aqui assim, um do lado do outro aqui. Pastor Cleiton, vamos aqui, todo mundo aqui. Chega mais para cá aqui, vamos fazer mais ou menos assim, ó, olhando para lá, né? Ficar mais bonito. Pastor Noriedson, por favor. Irmãos, pregador desta hora, o nosso querido pastor Noriedson Starneck, está acompanhado de sua esposa, irmã Andréia, seu filho, sua nora. Por favor, fiquem de pé, um minutinho só. Aí, muito obrigado. Que bom, pastor Noriedson, muito obrigado por ter vindo. Que alegria tê-lo aqui conosco nesse momento tão singular na nossa vida, na vida da nossa igreja, e que Deus o abençoe grandemente na entrega desta palavra dele para nós, tá bom, querido? Obrigado, pastor. Graça e paz a todos os irmãos, a igreja reunida. Estou feliz por esta manhã poder estar com os irmãos, vivendo esse momento lindo, esse momento especial na casa de Deus, celebrando datas tão importantes. Como é bom a gente celebrar as bênçãos de Deus na nossa vida. E o aniversário é uma dessas oportunidades que Deus nos dá. Eu costumo dizer que eu gosto de comemorar aniversário, eu gosto de celebrar, e por bondade de Deus e cuidado do Senhor para comigo, desde que eu entrei no ministério, nunca mais deixei de comemorar pouco, porque a igreja não deixa comemorar pouco. Semana passada eu fiz aniversário dia 30 de janeiro, e essa semana uma irmã, a secretária da igreja, me ligou e falou: pastor, tem um presente para você no gabinete do seu aniversário. Uma irmã passou aqui e deixou, e eu falei: então vamos continuar comemorando. É muito bom a gente celebrar, comemorar o aniversário, e nesta oportunidade estamos celebrando de forma tão sublime o chamado para o ministério pastoral, mas também o aniversário do pastor Washington, completando 46 anos, não, 68, 46 de ministério, né? 46 anos de ministério, e que bênção. E não só o pastor Washington com esta data, pastor Antônio Siqueira também comemorando 46 anos de ministério. Estava conversando com o pastor Washington e a data dele é 11 de março. Coincidentemente, falei para ele,
que 11 de março eu farei 1 ano de ministério na primeira de Rio das Ostras. Foi quando eu tomei posse lá, o ano passado. Para quem não me conhece, esse ano, se Deus permitir, comemorarei 25 anos de ministério, em junho. Pastoreei a 2ª Igreja Batista de Barra de São João durante 23 anos e 8 meses. E fui para Rio das Ostras, a igreja que eu nasci. Então tive também esse privilégio de hoje pastorear a igreja que eu batizei, a igreja que me encaminhou para o seminário, a igreja que me consagrou, que me levou para tomar posse em Barra de São João, e agora, depois de 23 anos e 8 meses, me traz de volta, e tem sido uma experiência muito linda, edificante, desafiadora, voltar para casa e pastorear aqueles irmãos. Fico feliz em rever o pastor Antônio Siqueira, quem já conheço há algum tempo, e por Rio das Ostras ele já passou. Ele já esteve lá como membro na primeira igreja em Rio das Ostras há um tempo. Aqui o pastor Cleiton, que comemora 16 anos, e eu tive o privilégio de participar do seu concílio. Na ocasião eu fui examinador de teologia. E olha só como as coisas acontecem, né, pastor? Nada disso estava pelo irmão programado, mas estava por Deus. Assim é a vida da gente. A gente precisa se colocar sempre nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai escrevendo a história. E quando a gente obedece, a gente recebe o melhor. Quando a gente ouve a voz do Senhor, nem sempre a gente entende. E eu tenho pensado que uma coisa é atender o chamado de Deus, outra coisa é entender. Às vezes a gente não entende, mas precisa atender. O entendimento não é nosso, não é para nós, é para aquele que nos chama e nos comissiona e nos conduz. A gente só tem a dizer: eis-me aqui. A questão é que às vezes a gente diz eis-me aqui, e depois, quando vê a convocação, a gente recua. Mas quando a gente diz eis-me aqui, a gente precisa dizer para valer, porque nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de levar. Assim nós cantamos, né, no Cantor Cristão, nessa bela música. Também aqui, pastor Neurinan, tive o privilégio de conhecê-lo no ano passado, no encontro de casais ali em Rio das Ostras. Ele e a sua esposa participamos juntos ali naquele encontro. Não sei se eles se lembram, mas nós estávamos naquela sala lá conversando. Eu recebi os irmãos ali. E também o pastor Gilson Bifano, que não está presente. Pastor Neurinan também, 25 anos de ministério pastoral, completando. E pastor Gilson Bifano, que é líder do Ministério Oikos, que também comemora aniversário no mês de março. O Ministério Oikos também, não só o Ministério Pastoral Gilson Bifano, mas também o Ministério Oikos comemora aniversário neste mês, e o pastor Gilson Bifano comemora 41 anos de ministério. Olha só essa soma toda. Eu sou o menor diante de tantas coisas aqui, mas eu quero dizer aos irmãos da minha alegria, pastor Washington, irmã Rosilane, minha alegria de poder estar com vocês e poder participar deste culto ao Senhor, onde a gente está quebrantado diante de Deus. Já fomos aqui tremendamente abençoados. Começar esse dia em comunhão com os irmãos, mas antecipadamente em comunhão com o nosso Deus. E aqui já prostrados estivemos em oração, intercedendo por cada pessoa, por cada pedido que chegou às nossas mãos, e sendo grato ao Senhor. As lágrimas vêm aos nossos olhos, pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus, pela provisão de Deus na nossa vida. Então, como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na casa de Deus, como é bom ter uma grande família. Hoje eu conheço mais uma parte da minha família, e que surpresa boa será quando chegar no céu.
quando nós estaremos conhecendo, revendo alguns e conhecendo tantos outros, que os nossos olhos terrenos não contemplaram, mas fazem parte da nossa família, são os nossos irmãos. Isso chama relacionamento. A gente só chama de irmão quem a gente quer relacionar. Não é um tratamento que a gente vai usar porque o Evangelho trouxe isso. Não, a gente chama a relacionamento. E como é bom quando isso acontece na nossa vida. Eu tenho mais uma filha, Raíssa, ela já é casada e ela não está conosco nesta manhã, mas essa é a minha família. Aqui está minha esposa, meu filho e a namorada dele, né, a Mariana, minha querida ovelha também, né? Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra num texto que para mim é muito importante, e eu creio que é também para os pastores. Atos 20, verso 24. Muitas coisas me vieram à mente, eu preparei muita coisa, eu estudei para este momento certamente, mas o Senhor me conduziu a falar nesse texto, e eu quero utilizar inicialmente o verso 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que preciosidade é esse verso! Ele é lindo quando a gente olha e medita nesse verso, principalmente nós, aqueles que têm entendido um chamado de Deus, como ele é precioso. Então, meus amados, aqui servos do Deus Altíssimo, que têm exercido os seus ministérios abençoados e abençoadores. Aniversário, como eu disse, sempre abre espaço para reflexão, sempre abre espaço para avaliação, e também abre-se diante de nós um novo ciclo, começamos a contar de novo. E esse texto de Atos 20 e 24, ele tem se constituído a divisa do ministério pastoral, e certamente está entre os preferidos dos pastores. Não sei dos irmãos, mas é meu. Tenho como um texto preferido para a minha meditação e reflexão pastoral. Ele retrata muito bem prioridade do pastor no que tange ao chamado a cumprir o ministério, quando ele diz: nada é mais precioso. É prioridade que está presente no coração do pastor. Nesse texto também eu vejo responsabilidade embutida de forma muito clara. Há uma responsabilidade, nada é mais precioso contanto que eu cumpra o ministério. Isso é responsabilidade. Mas ele fala também de um outro aspecto valioso, que é a alegria. Como é bom entender o ministério e vivê-lo com alegria. Ministério não é fardo, é bênção. E como é bom quando a gente consegue, na nossa caminhada ministerial, experimentar isso. Não dizendo que temos dias fáceis e bons em todo momento, não, há muita luta. Mas a nossa alegria, o nosso contentamento está diariamente no Senhor. Como Ele cuida, como Ele sustenta. Como Deus prepara anjos para nos assistir e nos abençoar. Quando nós nem estamos esperando, eles estão batendo na porta da gente. Eu vivi essa experiência essa semana. Em um dado momento da minha caminhada essa semana, algumas vezes eu fui visitado por pessoas de Deus, cuidando de mim, cuidando da minha família, de forma tão linda, tão prazerosa. E isso alegra o nosso coração. Não está na nossa agenda, mas está na agenda de Deus. Então a alegria do ministério. E eu quero aqui entender que os meus colegas, meus amigos de ministério,
tem também podido experimentar isso, porque a alegria que destaco, ela não está relacionada às circunstâncias à nossa volta, mas do Senhor que do alto vem e nos assiste. Que coisa maravilhosa! Mas também, quando eu olho para esse texto, eu vejo apresentada a jornada ministerial, quando Paulo fala assim: olha, mas em nada eu considero o mais importante na minha vida, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, completar a carreira. É uma jornada que aqui já somamos vários anos, uns com 46, outros com 25, outros com 41, outros com 16, os pastores aqui presentes, cada um com a sua história, cada um com o seu tempo, e como é bom a gente entender essa jornada ministerial, completar a carreira. Também o texto me traz a ideia de consciência, de que o ministério não é meu, o ministério vem do Senhor. Eu não estou aqui porque eu escolhi, porque eu pedi, mas foi o Senhor que trouxe para cá. E como isso faz diferença também na vida da gente. E é isso que nos faz prosseguir. Porque se for por nós, nós paramos. Mas quando a gente entende que o ministério vem do Senhor, e é isso que Paulo está concluindo no seu ministério, ele termina praticamente a sua caminhada ministerial declarando isso. Ele está dizendo: eu tenho a minha alegria, há de ser completar a carreira que me está proposta, a carreira do Senhor, consciente de que o ministério vem do Senhor. Esse texto ainda, ele me fala de objetivo e propósito do pastor. E qual seria o objetivo e propósito no ministério pastoral? Senão o de evangelizar, senão o de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, conduzir e concluir bem o ministério. Esse é o desafio, é conduzir e concluir bem o ministério. Hoje é dia de gratidão, é dia de reconhecimento, é dia de louvor a Deus pelo ministério recebido do Senhor. Eu li um livro, talvez que os irmãos conheçam, de David Ong, Vida e Carreira. Não sei quantos irmãos já leram esse livro, mas eu achei interessante a abordagem que esse autor faz, e aplico também nesta ocasião para a nossa vida ministerial. A abordagem do livro, o nome já propõe Vida e Carreira. A abordagem do livro é: não é difícil começar, o difícil é terminar. Não é difícil começar algo, o difícil é terminá-lo bem. Este é o desafio, e eu penso que funciona assim no ministério. Essa frase, ela tem lugar em nossa caminhada ministerial. Não é difícil começar algo, mas o desafio, o difícil é terminá-lo, ensinar as verdades do Senhor. O pastor precisa ter uma alma sedenta para aprender e um coração ardente para ensinar. E como disse, eu vejo essa particularidade empenhada e desenvolvida com dedicação pelo pastor Washington. E se você quiser, pode acompanhar o canal dele, se você não acompanha, que você vai ver e aprender hebraico. Você vai aprender como não aprendeu no seminário. É verdade. Mas Paulo aqui também, como eu disse, ele não só anunciava e ensinava publicamente, mas ele fazia de casa em casa. Infelizmente, há pastores que se encantam e se animam quando há multidão, mas sente tão pouco encorajado a sair de casa em casa, anunciando o Evangelho. Há pregadores que só pregam para grandes auditórios. Infelizmente, desculpa. Uma vez eu vivi uma experiência assim, eu tentei fazer contato com um obreiro, para minha surpresa. Eu não consegui falar diretamente com ele, fui encaminhado para a secretária. E a primeira pergunta que ela me fez: quantos membros tem na sua igreja?
porque ele só aceita o convite para falar para o auditório acima de 200 pessoas. Minha igreja, na ocasião, não tinha nem 100. Quando nós olhamos para as histórias de nossas igrejas, gente, nós vemos como cada uma começou. E começou de casa em casa, começou com uma família. Começou com uma pessoa. A primeira igreja no Brasil teve 5 membros. Na minha experiência, eu vivenciei isso lá em Rio das Ostras, desde menino. O nascimento de todas aquelas igrejas da cidade, as igrejas batistas, como começou na casa de um irmão, na esquina, na praça, no banco do quintal de um irmão. E o trabalho era feito prazerosamente por nossos irmãos. O apóstolo dos gentios aqui, ele pregava de casa em casa. Jesus pregou os seus maiores, esplêndidos sermões para uma pessoa. Ele falou para Nicodemos um grande sermão sobre o novo nascimento para um homem à noite, sozinho. Jesus falou para uma mulher no poço, que ninguém olhava para ela, samaritana. E através daquela conversa, daquela mensagem, a cidade toda foi alcançada para a glória de Deus. Nossa motivação não deve estar nas pessoas, mas em Deus. Como foi que me conduzi? Vivendo o mistério do ministério. O que é isso? Viver mistério do ministério. Verso 22, Paulo está falando assim, ó, não sei o que vai me acontecer. Às vezes a gente está no ministério e é assim, não sei o que vai me acontecer. Mistério do ministério. Essa foi uma frase que eu ouvi do saudoso pastor Marcílio Gomes Franco. Não sei quantos conheceram esse homem, pastor lá da Serra de Macaé. Pastoreou aquelas igrejas serranas, centenárias lá. E ele, certa vez, falou isso para mim: mistério do ministério, só quem conhece é o pastor. Uma outra ocasião, um seminarista me procurou para bater um papo. Pastor, ele estava muito entusiasmado, estudando, vislumbrando. Pastor, como que faz? Me dá aí o roteiro, a cartilha, diz para mim qual é o primeiro ponto, o segundo ponto, como que desenvolve, como é que realiza. Eu disse, querido, nenhum ministério é igual. Ministério é dinâmico, ministério tem novidade todo dia, ministério tem luta todo dia, ministério tem história todo dia. Não se mede ministério pela igreja, pela uma noite de louvor. Às vezes uma pessoa frequenta a igreja numa noite de louvor, o negócio está lindo demais, é tudo estrela. Mas o ministério é dia a dia, quando as portas estão fechadas, mas o coração está aberto. Querido, o mistério do ministério só o pastor sabe, só o pastor entende, a família não entende. Quantas vezes a gente, muitas vezes a gente deixa tudo, a família não entende, a ovelha também não entende, nem a gente entende, mas é Deus que manda e a gente vai. Só o pastor entende as coisas de Deus. Como foi que me conduzi? Vivendo na dependência total do Espírito Santo. O verso 23
Paulo está dizendo assim no seu relatório: eu estou indo constrangido em meu espírito, ou seja, verso 22 ele diz: eu estou indo constrangido em meu espírito, o meu espírito está constrangido, não está muita vontade desse negócio não, eu estou meio constrangido diante dessa situação, estou indo constrangido, vou para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer ali, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeia e tribulação. Você ia? Se o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que conduz o pastor, conduz o ministério, que convence a igreja, que orienta, diz que vai ser tribulação e cadeia, eu vou fazer o que lá? Mas como foi que me conduzi? Na total dependência do Espírito Santo. Paulo está dizendo assim: não vai ser fácil. As cadeias e tribulações virão, até porque eu vivi isso, eu levei muita gente para a cadeia. Onde ele passava, agora, depois do chamado, depois daquele grande dia de conversão, de metanoia, por onde ele passava, ele cumpria sofrer por causa do nome de Jesus. Filipenses 1:29, Paulo fala assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Desafio. Você crê em Jesus? Eu creio. Está disposto a sofrer por ele? Foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crer. Como foi que me conduzi? Desejoso de cumprir com alegria a cada dia a carreira e o ministério recebido do Senhor. Verso 24, é isso que ele está dizendo, e neste verso está a vocação. Paulo diz que recebeu o ministério do Senhor Jesus, ele não se lançou no ministério, ele foi chamado, vocacionado, separado para esse trabalho. Paulo não se tornou pastor porque buscava vantagens pessoais. Ele não entrou no ministério com motivações erradas. É o senso de vocação, querido, que dá ao pastor força nas horas difíceis. É a certeza do chamado que dá a direção em tempos tenebrosos. Por que você passa por isso? Porque eu fui chamado por Deus. Eu não escolhi estar aqui, mas o Senhor me colocou aqui. Quantas vezes nos encontramos em situações que pensamos o que fazer, o que eu vou falar, como vou orientar, que palavra ele está querendo ouvir? Quantas vezes? E logo percebemos o socorro vindo do Senhor. E depois que termina, não fui eu, foi o Espírito de Deus. E aquelas vezes, pastor, que a gente fala uma coisa e a pessoa falou outra, e você falou assim: eu não falei isso não, mas só isso aí que Deus te falou. O Espírito traduziu para ela. No ministério, às vezes, nós passamos por isso, porque é o Espírito Santo que conduz. Meu saudoso pastor Francisco de Castro, ele sempre dizia aos seminaristas, dentre eles eu: fique tranquilo, se o Senhor o chamou, Ele dará o ministério. E em uma ocasião ele falou assim: não queira puxar o meu tapete. Se o Senhor chamou, Ele dá o ministério. E é mesmo. Tem muita gente achando que foi chamado, recebe até o título de pastor, mas não recebeu o ministério.
Como eu tenho aprendido com isso? E a gente aprende depois que chega lá, né? Porque quando a gente está, antes de chegar lá, a gente não entende, não. Mas quando a gente chega lá, a gente vê, era isso mesmo, era assim que tinha que ser. Nada é mais precioso e prazeroso para o pastor do que cumprir com alegria o ministério recebido do Senhor. E aí um ponto importante que Paulo destaca, que esse ministério é desenvolvido dando testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este mesmo Paulo declarou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu quero e preciso concluir apresentando mais este ponto. E ele vem por último na minha apresentação, mas é de suma importância para o bom desempenho do ministério. Pastores, cuide de ti mesmo. Paulo falou isso. Paulo orientou assim aqueles pastores ali naquela reunião. Ele estava encerrando o ministério já cansado, mas naquela reunião ele fez questão de frisar: pastor, cuide de ti mesmo. Querido, às vezes ficamos em torno do rebanho, em busca do rebanho, e esquecemos desse ponto fundamental. Nós não podemos descuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde familiar. Como nós precisamos cuidar disso, porque se perdermos aqui, perdemos tudo. Às vezes a gente acha que vai longe, mas quem manda é Deus. Nossa vida está nas mãos dele. A vida do pastor é a vida do seu pastorado. Há muitos obreiros cansados da obra e cansados na obra, porque procura cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo. Eu falo isso para mim também. Antes de pastorear os outros, precisamos pastorear nós. Antes de exortar os outros, precisamos também exortar a nós mesmos. Antes de confrontar os pecados dos outros, precisamos também confrontar os nossos próprios pecados. Precisamos investir na nossa saúde. Há muitos pastores doentes e famílias enfermas. Então a exortação aqui é por demais necessária. Pastor, cuide de ti mesmo. Queridos pastores, aniversariantes, demais presentes, minha oração, meu pedido a Deus, é que esta reflexão traga para todos nós edificação, traga para todos nós despertamento e traga para todos nós gratidão, porque para isto mesmo fomos chamados, pois Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Falei de Paulo e terminei com Pedro. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, querido pastor Noriedson, por essa palavra tão oportuna. Pastor Antônio, por favor, venha aqui orar por nós, agradecendo essa palavra, a vida do pastor Noriedson, mensagem que ele trouxe para todos nós nessa hora. Por favor, querido. Os irmãos que não sabem, pastor Antônio é o pastor da primeira igreja batista aqui da cidade. Muito querido também. Querido Deus e Pai, graças nós te damos por esta manhã tão especial, em que celebramos a vida e o ministério dos teus filhos, mas também
nesta manhã, o Senhor fala conosco. O Senhor nos lembra de que fomos chamados pelo Senhor para um ministério tão importante. E o Senhor também nos orientou como devemos segui-lo, desempenhá-lo na dependência do Senhor, na direção do Espírito Santo e na obediência completa à tua ordem. Toma em tuas mãos, ó Deus, o teu servo, pastor Nori Edson, que o Senhor possa continuar usando o teu filho para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa a sua querida esposa, os seus filhos, a sua igreja, ó Deus, e por onde ele passar, ele possa levar a tua palavra para os corações que necessitam. Pedimos também, Senhor, a bênção renovada aos teus filhos que completam mais um ano ministerial. Entre eles, de uma forma especial, teu servo, pastor Washington, o pastor titular desta igreja, aquele a quem o Senhor tem confiado o rebanho neste lugar. Continua, Senhor, abençoando o seu servo, guardando, livrando, Deus, abençoando sua família, fazendo com que ele continue, ó Deus, desempenhando bem, como tem feito ao longo desses 46 anos o seu ministério, até o dia de Jesus Cristo. E quanto, Senhor, nós, os mais jovens, em especial este inútil que fala contigo, me ajuda, Senhor, a olhar para a vida do teu servo e nela me inspirar para chegar até aonde ele está, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Nós te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido pastor. Obrigado, queridos pastores. Ouçamos nesse instante, louvando a Deus, querido pastor Neurinan, que vai bendizer o nome do Senhor. Esse pastor que também está celebrando hoje, agradecendo a Deus, mais um aniversário de ministério. 25 anos. Que bonito, pastor. Por favor, pastor. Obrigado, pastor. Pastor Neurinan, com a sua esposa, ele realiza um trabalho extraordinário na nossa igreja. Ele e os outros pastores que são membros dessa igreja. Na área da música, na área do aconselhamento, na área da visitação, na área do ensino. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um deles e pelo ministério que cada um deles exerce aqui. Obrigado. Nossa gratidão. Obrigado. Amados irmãos, como eu sempre digo, é com temor e tremor que assumo cada ocasião de estar ou pregando ou cantando. Quando escutava as palavras do nosso amado pastor Nori Edson, a gente relembra aquilo e o momento que Deus falou conosco. Quando Deus me chamou, eu tinha 50 anos de idade. A minha consagração foi 21 de abril de 1999. Assumimos uma igreja, um pastor conhecido nosso, que eu pregava na igreja como seminarista. Eu acho que ele ficou preocupado, porque quando nós íamos pregar, eu ajudaria, ela tocava, eu pregava. E ele era novo também na igreja, de 2 anos, e acho que preocupado, então, ele falou para mim, se incomode não, quando você acabar o seminário, Deus vai lhe dar uma igrejinha bem longe. Eu fiquei olhando para ele longe, né? Porque geralmente nós queremos ficar ali nas cercanias, né? Da nossa casa, da nossa igreja, vai dar bem longe. Irmãos, profetizou e aconteceu. Nós fomos
pastorear uma igreja, irmãos, nós morávamos na Penha, no Rio de Janeiro, fomos pastorear em Valença, 150 quilômetros do Rio de Janeiro. Ficamos ali 12 anos, indo e voltando, porque nós trabalhávamos. Todo dia o pastor trabalhava, a irmã Gedália trabalhava, e nós íamos e voltávamos 2, 3 vezes por semana a Valença. E não era fardo pesado. Graças a Deus por isso. Deus sempre cumpriu a sua palavra e está nos sustentando. 12 anos. Uma vez de pneu furado na estrada. Uma vez. 12 anos. Uma vez um problema mecânico no carro. Então, como é gratificante ter atendido, e como foi gratificante ter atendido ao chamado de Deus, quando olhou para mim e falou assim: vinde após mim, pois vos fareis pescadores de homens. E é isso que nós vamos cantar nesta manhã, entendendo que fomos chamados para pescar almas. Amém? Vinde após mim, disse Jesus a um certo homem. Vinde após mim, eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a esse homem, e ele seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que vem Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, o homem de Deus que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer lançando a mensagem, pescando para Deus, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer lançando a mensagem, pescando para Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.
Vai ficar aí, pastor, numa cadeirinha. Cadê os 4 aniversariantes? Isso aí. Subam aí rapidinho. 15 minutinhos a gente encerra. Só que a gente não podia encerrar sem ter um momentinho aí, né, de curiosidade. Cadê a Ana Paula, nossa repórter oficial, Sião, para este momento da gente conhecer pelo menos um pouquinho essa turma que é aniversariante da manhã. Bom dia. Bom é celebrar, né? Celebrar a vida de homens que receberam, né, o chamado e aceitaram, não só se apaixonaram, né, por Deus, mas falaram que era pouco se apaixonar. Tinha que fazer com que todos se apaixonassem, né? Eu estava pensando, né, nessa celebração e pensando, people who care, né? Pessoas que se importam, pessoas que cuidam, que escolheram cuidar. E o ser humano não é fácil, né? Cuidar. E aí, a gente, né, a produção, Sião, né, resolveu fazer essa dinâmica, porque são generalistas, né? Eles pregam sobre tudo, eles nos ensinam sobre tudo, mas com certeza tem suas particularidades dentro dessa história, né, de dedicação à obra do Senhor. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui que podem ser respondidas de forma bem breve, mas que vão fazer a gente conhecer um pouco mais sobre esses pastores aniversariantes e um pouco mais as suas preferências. Pode ser? Na sorte aqui, as perguntinhas. Vou começar por aqui, que o microfone está aqui. Pode ler e responder brevemente. Qual foi a primeira igreja a pastorear? Já teve spoiler. Já. E qual característica positiva da igreja que o marcou? Eu dei a resposta, né? A primeira parte da pergunta já foi respondida. A primeira igreja batista em João Dias, em Valença. Aquela igreja, quando nós assumimos, nós pegamos a igreja com 5 membros ativos. Tinham mais membros na igreja, mas ativos, 5 membros. Ao deixarmos a igreja cresceu razoavelmente. Além desses 5, nós tínhamos deixado a igreja com 60 e poucos membros. Mas o que marcava muito a característica positiva daquela igreja, eles eram muito humildes. Eram humildes. Não tinham muito conhecimento bíblico. E com a graça de Deus, nós deixamos e consagramos diáconos naquela igreja. E hoje, na cidade de Valença, 2 pastores saíram da nossa igreja. A Igreja Batista em João Dias. 2 pastores. Que estão liderando ali as igrejas que eles lideram com muita sabedoria. Igrejas estão crescendo. A própria igreja que nós deixamos, um é pastor lá. A igreja está crescendo, graças a Deus, como falou Jesus, farão obras maiores que a dele. Então ele está fazendo obra maior do que a minha. E graças a Deus por isso. Que bom poder ter esse testemunho. Pergunta aqui é bem complexa, né? Mas pode ser resumida, um breve resumo. Qual a doutrina bíblica mais difícil? Eu acredito que a mais difícil realmente é de ensinar, né? Pastorear, ensinar, de conduzir, né? A doutrina de Jesus, que assim a gente tem que buscar muito em Deus, viver uma vida de muita entrega, né? De muita convicção, de muita humildade, para nós estarmos assim desenvolvendo essa doutrina que é do ensino, que é de exemplificar, de testemunhar,
aquilo que nós vivemos, aquilo que nós ensinamos. Então, para mim, hoje, principalmente nos dias de hoje, é muito difícil nos enquadrarmos totalmente dentro dessa condição. Acho que o que o povo da pedagogia chama da educação continuada, né? E sempre, sempre, sempre. A pergunta é qual fruto do Espírito Santo citado nas Escrituras que acredia ser... E acredia mesmo? Você acredita ser? Acredita ser o maior desafio da igreja alcançar. É o que está em Gálatas capítulo 5, 22, né? O fruto do Espírito, que tantas coisas que parece que Deus está nos desafiando à perfeição, né? A uma vida perfeita aos olhos de Deus, né? E que tem o próprio Deus como exemplo, né? Que nós temos que seguir, que observar, que considerar e se submeter, né? A obediência, a fidelidade. E o fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a alegria, né? A bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. E ele conclui dizendo: contra essas coisas não há lei. Só isso. Grande desafio. Qual é o seu livro favorito da Bíblia? Qual é o livro favorito para você ler? O que eu mais gosto de ler, para mim, é o livro de Provérbios. E assim já vamos conhecendo, né? Na hora da gente botar um versículozinho, a gente já sabe de onde pegar agora. Então, né? É a segunda e última rodada. É a produção Sião que fez as perguntas. Vou chamar o pastor Noriedes para responder. Defina o ministério pastoral com 3 palavras. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. 3 palavras. Ministério pastoral sem Deus não existe. Ministério pastoral sem amor também não existe. Então, o ministério pastoral tem que ter 3 palavras. Eu falei só 2. Deus e amor. Agora tem um verbo. Tem um verbo ser, né? Está implicitamente ligado ao ministério pastoral. Ser pastor não é querer ser pastor. Ser pastor é realmente estar envolvido pelo amor de Deus para poder exercer esta tarefa, esta missão, este desafio com fidelidade, com carinho, com abnegação, para poder, ao final da carreira, dizer assim: Deus é amor. O ministério pastoral é esse. Deus é amor. Amém? E
e decidir pulverizar esse amor, né? Porque o pastor faz isso, pulveriza esse amor, não se contenta em guardar. Que personagem bíblico admira ou se assemelha e por quê? Bom, o personagem bíblico que eu admiro, claro, depois de Jesus, é claro, né? É o apóstolo Paulo, né? Diante de todas as coisas que ele viveu e por causa da decisão que ele tomou em entregar a vida ao ministério. E que eu admiro muito. Se assemelhar, com certeza não. Não tem como, né? É incomparável. Porque eu acredito que até nos aproximar dessa semelhança a gente pode até ter uma expectativa, mas ser igual, né? Vamos dizer assim, caminhar com a mesma proporção, com a mesma entrega, com a mesma dedicação, eu acredito que, humanamente falando, é praticamente impossível em relação a tudo que ele representa e representou no seu ministério e a entrega total que ele se dispôs a fazer, né, em prol da obra de Jesus. Então, em admiração, eu admiro muito o apóstolo Paulo. Gostaria de ser mais parecido com ele, né? Quem sabe algum dia eu consiga chegar um pouquinho perto. Com certeza, a cada dia. De tudo aquilo que ele realizou. Qual o livro da Bíblia que mais gosta de pregar em suas mensagens? Muito do Velho Testamento, das profecias, mas eu gosto mais do livro de Isaías. Isaías. Precisa falar alguma coisa sobre Isaías? Se falar, eu falo sobre o capítulo 1, de 4 a 17. Vocês leem sua Bíblia aí. Boa, a dica, hein? A dica. Quer que eu fale? Não vou falar, não. Só a dica mesmo, e para a gente conhecer mais, né, as preferências. Obrigado, pastor. Qual é a maior expectativa do pastor em relação aos seus colaboradores, líderes e membros? A maior expectativa é de colaboradores, líderes e membros que busquem revelar amor, o amor de Cristo, um amor que não seja só de lábios, de discurso, mas que se revele no perdão, na paciência, na perseverança, na humildade, e não na soberba, no orgulho, como nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Tudo crê, um amor que tudo suporta, que perdoa. Muito obrigada por expor um pouquinho mais, né, da vida de vocês, e a igreja agradece, né, pela escolha de vocês, né, de aceitar o chamado e de serem esses cuidadores, né, que nos cuidam, que se importam, né, um tipo de gente que eu admiro muito, gente que se importa com o outro, né, que verdadeiramente se importa. Vou chamar o diácono Rudimar para estar orando e encerrando este momento. Entregando a lembrancinha.
Amém. Bom dia, igreja. Gostaria de chamar aqui as esposas dos pastores aqui que estão completando mais um ano de aniversário de ministério pastoral. Irmã Rosilane, irmã Rose, em pé. Isso. Isso. Que uma pequena lembrança da nossa igreja, da Igreja Batista Sião, passar as mãos dos nossos queridos e amados pastores. Amém? Que suas esposas presentem eles nesse momento. Ó, que bonito. O pastor Bifano não se encontra e depois será passado para as mãos deles. Amém? 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 Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã linda e maravilhosa, Pai, que estamos aqui na Tua casa para celebrar mais um ano de ministério pastoral dos nossos queridos pastores que aqui se encontram. O Senhor continue abençoando cada um deles, juntamente com seus familiares. Obrigado, Senhor, porque eles aqui nos conduzem como ovelhas do Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em nome de todas as esposas, muito obrigada. Nossos maridos ficaram lindos e maravilhosos, jovens, com essas camisas lindas que os irmãos compraram e deram de presente. Parabéns, queridos. Sou de Jesus, meu mestre. O coral vai cantar e convida todos vocês para cantarem conosco. A gente não tem como encerrar o culto sem dizer que somos de Jesus, nosso mestre. Nós vamos cantar isso agora, juntos, como igreja, como pastores e famílias, testemunhando do que Jesus é para nós.
entenda. Então nós vamos convidar o pastor Cleiton. Está aqui dentro? Não está aqui dentro? Está aqui. Pastor Cleiton, vem aqui, por favor. Ele vai dar a bênção apostólica aqui, encerrando o culto desta hora. Antes de fazê-lo, eu quero agradecer a você que veio. Quero agradecer a você que veio participar desse culto. Você que veio, está trabalhando nesse culto, na introdução, na mídia, aqui no louvor, na cantina, que preparou para que tudo isso acontecesse, que correu atrás, a irmã Ana pelo trabalho dela aqui. Quero agradecer a todos que têm trabalhado para que hoje nós sentíssemos até frio aqui dentro, na verdade. Nossa gratidão a todos. Convidar vocês para estarem aqui amanhã, no culto ao Senhor. Pastor Antônio Siqueira me mandou essa semana publicação do Jornal Batista com retrato dele, menino, sendo consagrado, na verdade. E achei lindo. E alguém da igreja que ele foi pastor, mandou para ele, mas não chegou para mim. Alguma coisa especial, um acróstico. Mas depois vai mandar e a gente vai compartilhar com a igreja, se Deus quiser. Se nós tivéssemos mais tempo, nós ficaríamos aqui mais tempo falando de tantas coisas, né, sobre o ministério. Você que veio aqui, talvez hoje Deus tocou no seu coração e você sinta-se também chamado por Deus para trabalhar de uma maneira especial, para se consagrar ao Senhor e para dizer para Ele, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Como um pastor, pastora, um missionário, uma missionária, um crente melhor, um servo dele melhor. Então eu quero convidar você que viu aqui pastores promovendo esse culto, falando para nós, o pastor Noriedes, sobre a chamada de Deus, a consagração. A gente se apresenta, mas é Deus que nos consagra, é Deus que nos santifica, é Deus que nos manda, como foi dito aqui, é Deus que nos sustenta. Então, se Deus está falando ao seu coração, diga para Ele. Pastor Neurinã foi com 50, não é verdade? Quem sabe você tem 70, mas você vai poder dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Moisés foi com 80. Quantos anos você tem? E aqui nesta igreja, se você tem 70, você é novo ainda, na verdade, né? Então, entregue a sua vida para Jesus, consagre-se a Ele e peça-o para te consagrar, para te santificar, amém? E para te enviar. Logo depois, esse grupo aí, nota 10, de louvor, do sopro, do instrumental, não é só sopro não, é instrumental. Nós vamos ter um pós-lúdio com eles, vamos orar silenciosamente, depois estaremos lá atrás comendo o bolo. Antes eu gostaria só de agradecer a igreja pelo carinho dispensado a nós, né, como pastores, e nós, eu acredito, cada pastor em particular, nós assim nos colocamos sempre à disposição da igreja, o nosso coração sempre aberto para estarmos nos ajudando em qualquer situação, né? Sempre à disposição da igreja e declarando à igreja que nós amamos a igreja, né?
que é um presente de Deus para a nossa vida, né, que tem nos abençoado todos os dias. Pastor Washington, que sempre nos abençoou com seus ensinos, a nossa gratidão também. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos. Colocamos, Senhor Deus, nossas vidas em tuas mãos. Pedimos ao Senhor, assim como foi exposto nesta manhã, Senhor, nós dependemos da graça do Senhor. Nós não somos nada e sempre estaremos sempre nos considerando assim. Sabemos que se representamos alguma coisa, se as pessoas nos veem como alguma coisa, é porque o Senhor, porque a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Senhor, que assim continue, que a cada dia da nossa vida, Senhor, cada dia que exercermos como ministro da Tua Palavra, podemos viver com essa conscientização de que nada somos, e se somos, ou se entendemos se somos alguma coisa, somos porque o Senhor assim tem nos abençoado e tem projetado isso em nós. Muito obrigado, Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor Washington, que tem nos incentivado nessa caminhada, porque acreditamos que a nossa vida pertence a Jesus, e em cada dia que vivermos nessa terra, diante da nossa convicção e por atendermos ao chamado do Senhor, que possamos de todo o coração empregar a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que entendemos, tudo que aprendemos, Senhor, possamos empregar no Teu reino, Senhor Deus, na Tua obra, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Nós sim te oramos em Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós aqui neste momento, neste lugar, e sobre todo o povo de Deus em toda essa terra que clama, que adora Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.